Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília. E a Agência Servidores, a partir do mês de outubro, está lançando uma nova minissérie, que na verdade são uma série de 8 episódios de um debate a respeito do nosso Estado. Nós queremos responder a uma pergunta fundamental: que Estado nós queremos para o nosso país? O que é que nós queremos apresentar ao país e o que é que nós queremos da nossa democracia? Por isso, hoje eu tenho o prazer de conversar numa das entrevistas prévias ao lançamento desta minissérie Nosso Estado. Eu tenho o prazer de conversar com a Roseli que é presidente da Associação Nacional dos Servidores de Carreira, do Planejamento e do Orçamento. Vocês trabalham, Roseli, com um planejamento. O governo consultou as carreiras, aquelas pessoas que contribuem com o governo para fazer políticas públicas, para pensar na proposta de reforma administrativa, ou vocês também foram surpreendidos com essa proposta? Olá. Olá, tudo bem, Humberto? Antes de mais nada, muito obrigada aqui pelo convite, né? É sempre um prazer discutir Estado, discutir desenvolvimento, discutir futuro, né? Que nos atinge como servidores, mas também como cidadãos e cidadãs. Eu não diria que a gente foi surpreendido, porque esse era um assunto que estava na pauta desde o início do governo, mas em nenhum momento fomos convidados, né, a participar do debate, em contribuir com o debate. Afinal, eu não conheço nenhum servidor que seja contrário aos objetivos que o governo declarou para construir a proposta, ou seja, todos nós somos comprometidos, que a máquina pública seja mais eficiente, né, que a gente entregue melhores serviços públicos para a população. Então, esse é o objetivo declarado do governo, né? Depois a gente conversa se foi isso realmente o refletido na proposta, mas não, nós não fomos convidados em nenhum momento, infelizmente, porque se fôssemos, eu acho que a gente teria uma proposta melhor tramitando no Congresso agora. Roseli, uma outra curiosidade que me ocorre nesse momento é o seguinte: nós nos colocamos um tema aqui que dizia mais ou menos o seguinte: reforma administrativa, propósitos políticos versus um Estado eficiente. Você falou disso, quer dizer, o propósito é fazer um Estado que sirva melhor ao cidadão. Mas eu fico comparando um pouquinho com a reforma tributária, quer dizer, o contribuinte sonha com uma reforma tributária que diminua a sua carga de impostos. O Estado, o governo, sonha com uma reforma em que ele possa arrecadar mais e melhor. Na reforma administrativa, nós poderíamos pensar do mesmo jeito, quer dizer, a gente sonha com uma reforma que faça o Estado ficar mais eficiente, mas parece que os propósitos políticos acabam contrariando um pouco as coisas. Eu estou certo ou eu estou pensando de forma errada, Roseli? Eu acho que você está certo, na realidade, né? Eu vejo também uma desconexão, neste caso, entre o discurso que foi colocado, alguns objetivos declarados, alguns objetivos implícitos, e o que foi efetivamente proposto, né? No caso da reforma administrativa, eu já discuto até essa questão de reforma, né, do termo reforma, porque a gente tem uma ideia de que reformas sempre são boas, então a gente sempre tem uma discussão anterior que nós não somos chamados para construir as tais propostas de reformas, e quando elas são enviadas, a gente continua repetindo que seria reforma como se bom fosse, e não são, né? Este é o caso dessa reforma administrativa. Eu acho que esse objetivo declarado que a gente comentou de eficiência, a gente concorda. Existia um objetivo implícito, inclusive de uma economia da máquina, né, da gente reduzir alguns gastos que não seriam éticos ou republicanos, mas nada disso está lá na proposta efetiva que foi entregue. Né? Nem o ganho de eficiência da máquina, que todos concordamos, nem limites para controle de gastos públicos em despesas não republicanas, né? A gente não fala ali de regulamentação do teto remuneratório dos servidores, a gente sabe que tem carreiras que ganham acima do teto, apesar disso estar na Constituição há mais de 20 anos, essas carreiras estão fora, não tem dispositivos relativos a isso, não tem dispositivos que impeçam o que aconteceu essa semana, né, de você ter uma medida provisória aumentando os salários, remunerações de servidores, né, para quem não sabe, isso está na pauta em relação aos bombeiros e a Polícia Militar aqui do DF. Então, assim,
tudo que a gente concorda, em tese, né, ali na discussão, ficou de fora da proposta, o que foi enviado, e aí é muito importante que a sociedade, que os servidores em geral leiam o que foi enviado, porque, querendo ou não, o que foi enviado é muito diferente do discurso do governo e é muito diferente do que aquilo que a gente, como cidadão e cidadãs, acreditamos que seja o melhor para o país. Existe, sim, uma desconexão, acho que até maior do que em relação à tal reforma tributária, né? Neste caso em específico, a situação é bem mais grave. Roseli, eu fico curioso também, porque se discutiu muito a questão da estabilidade. Este é o pior problema dessa proposta, ou tem outros problemas tão graves ou mais graves do que esse? Eu acho que tem outros que concorrem muito bem. Eu acho, no conjunto, acho que tem 3 pontos ali que me assustam bastante e que me levam a afirmar que a proposta que foi enviada pelo governo, se for aprovada da forma que está, levaria não à eficiência da máquina, não levaria à economia de recursos, levaria à possibilidade de construção de um projeto autoritário de poder, não necessariamente por esse governo, né? Mas você está dando ali para o Poder Executivo de qualquer governo os meios para a implantação de um projeto autoritário. Então, junto com a estabilidade que afeta a todos os servidores, né? Eu vejo na mídia as pessoas falando, não, mas o problema é que não incluem os servidores atuais. Por exemplo, basta ler o que foi enviado que vocês vão ver que sim, incluem os servidores atuais, mas com o mínimo de respeito à segurança jurídica. Então, ali, você tem sim uma flexibilização da estabilidade dos servidores atuais, você tem criação de novos vínculos empregatícios que pode nos levar de volta àquele período em que a entrada de um chefe de poder executivo, né, de um governador, de um prefeito, de um presidente, levava à desestruturação de toda a máquina, descontinuidade, levava servidores a trabalharem por interesses políticos e não em prol do interesse público, por conta da pressão, né? Então você tem um vínculo ali de indeterminado, mais parecido com uma CLT, mas, enfim, sem alguns benefícios, sem algumas compensações da CLT. Você tem a ampliação de contratação temporária, de possibilidades para contratação temporária, que hoje já tem na legislação, mas eles ampliam. E, mais que tudo, e aí que me assusta bastante, você tem a possibilidade de ampliar as atribuições dos comissionados, né? Que é um número considerável no governo federal, mas muito maior em estados e municípios. Então, ali você coloca a palavra técnico, né? Hoje a liderança e assessoramento, eles colocam técnicos. Então, você pode ter levas e levas de servidores ocupando, ter servidores comissionados ocupando postos que hoje são de servidores concursados, técnicos, preparados para isso. E, em terceiro ponto, né? Então, a primeira estabilidade, novos vínculos precarizados. E aí você tem uma série de poderes novos para o chefe do Poder Executivo, que vai poder extinguir cargos vagos, mudar atribuições das carreiras atuais, né? Você pode esvaziar as carreiras atuais de servidores concursados e especialistas e, de repente, criar uma outra carreira dentro desses vínculos precarizados e, por fim, extinguir órgãos, né? Órgãos que são criados por lei, você extinguiria por decreto. Então, esse conjunto que me faz afirmar que, em passando da forma que foi, eu não sei qual foi a intenção do governo, né? Eu só tenho acesso àquilo que ele declara, mas o que foi enviado é muito diferente do que se discutia antes de que você queria melhorar a máquina pública ou mesmo reduzi-la. O que você enviou ao Congresso permite você implementar um projeto autoritário e retroagir não ao período da ditadura, porque nenhum ditador no Brasil teve o poder que está previsto na proposta enviada. Não só o período ali da velha república, né, do patrimonialismo, do clientelismo, do governador, prefeito, ali, presidente com a sua própria entourage, levando esse grupo para poder. Mas eu digo que isso levaria para um período pré-moderno mesmo, né, um período até mesmo antes da República, em que o Estado já não tem mais um patrimônio público, né, que não se confunda com o governo eleito e do momento.
nesse conjunto, eu vejo realmente algo muito perigoso e, inclusive, antidemocrático. Ele não é liberal, não é um projeto liberal, é um projeto iliberal. Roseli, você vislumbra alguma possibilidade de conversa com o Congresso Nacional para isso? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim. Eu vi uma reação da sociedade, até da onde eu não esperava, né, da mídia, de uma parte da mídia, algumas reações de especialistas que sempre foram a favor dessa reforma antes mesmo de vê-la, né, estranhando alguns dispositivos lá. E tem muitos congressistas que estão muito abertos para o debate, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista com o senador Anastasia, e ele levanta alguns pontos ali que estão muito em linha com isso que a gente conversou aqui. Eu vejo sim, mas eu acho que é o trabalho do servidor agora, de todos, né? Não só os que são aí das associações, como eu, presidente da associação, né? Eu vejo todos os servidores, dos 11 milhões de servidores, explicar o que está lá, não a tese do governo, mas efetivamente os dispositivos que estão lá, explicar para os seus colegas, explicar para a família, explicar para a sociedade em geral, né, e principalmente para os congressistas, de todos os riscos envolvidos nos dispositivos apresentados pelo governo. Eu acho que a gente vai ser capaz de fazer isso, porque nós somos preparados, nós conhecemos a máquina pública, nós temos esse compromisso com o desenvolvimento do país, com a população em geral, e eu acho que a gente vai ser capaz de demonstrar que esse projeto que foi enviado em nada vai melhorar a máquina pública, ele vai retroagir, e a gente é, inclusive, capaz de conversar sobre projetos que efetivamente melhorem a vida do cidadão, né? Que é um compromisso nosso, não como servidor, mas também como usuário de serviços públicos, né? Eu também sou uma usuária de serviços públicos, eu também tenho um interesse, inclusive pessoal, de que ela melhore. Então, eu acredito sim nesse diálogo com o Congresso, a gente tem buscado e as portas estão aparentemente abertas, né? Agora, é uma pena a gente ter que meio que perder tempo resistindo a algo que foi muito ruim, muito anunciado, mas foi muito ruim, muito desconectado do que foi falado antes, e enquanto a gente poderia estar discutindo aquilo que efetivamente melhoraria a vida do cidadão, né? Como eu disse, a gente é compromissado com isso. Ninguém no serviço público, eu pelo menos nunca vi, contrário a uma avaliação do servidor público, né? Melhor a mecanismos de motivação do serviço público, a melhorias dessa entrega, mas tudo isso a gente não está discutindo neste momento, porque a gente está sendo pautado pela proposta ruim que foi enviada ao Congresso. A gente está perdendo tempo. Roseli Faria, presidente da Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Planejamento e Orçamento. Olha, tinha muito mais coisa para te perguntar, mas nós temos mais ou menos um limite de tempo que a gente está estabelecendo aqui entre 10 e 15 minutos, e eu vou pedir para você, então, para a gente ir encerrando por aqui. Muito obrigado pela generosidade, pela disposição de conversar com a Agência de Servidores, e o convite aqui a você e a todos os que têm nos assistido para que acompanhem esta minissérie que nós vamos chamar de Nosso Estado, porque nela nós queremos discutir que Estado nós queremos para o Brasil e tentar entender essa questão que nós colocamos aqui hoje, né? Será que nesta proposta os propósitos políticos estão acima dos propósitos de um Estado eficiente? Roseli, muito obrigado pela entrevista, e você que está em casa, não deixe de nos acompanhar, porque tem uma página do Nosso Estado, www.nossoestado.com.br, e a partir do dia 1º nós começaremos então esta série de debates de 1h30, 2 horas, para a gente discutir o que é que nós queremos para o Brasil. Muito obrigado.